Meu nome é Ruth Cristina Esperidião, eu sou advogada, eu sou palestrante, eu sou escritora e hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Então, eu sou sexta de 9 irmãos e eu nasci numa família cristã e nasci com a minha estrutura do corpo perfeita, como meus demais irmãos. Mas no decorrer já dos primeiros passos, minha mãe começou a perceber que tinha alguma coisa diferente na minha perna e comentava com as pessoas, mas ninguém conseguia perceber. A perna que era ereta, ela começou, no decorrer do tempo, ela começou a apresentar um desvio. Foi quando meus pais começaram a ver que o negócio estava sério mesmo, correram comigo para médicos, especialistas, e foi quando eu fui internada no hospital, que à época era referência em tratamento de ossos. Fiquei internada ali um bom período da minha infância, foi estudada, os médicos tentaram saber o que tinha acontecido. Várias vezes eles tentaram uma operação, né? Só que todas as vezes foram infrutíferas, porque chegava no fim, eles não sabiam o que fazer. E engraçado que lá esse hospital era referência em tratamento de ossos, então resultado positivo para muitas pessoas. E não conseguiram fechar um diagnóstico meu, reuniu minha família e informaram que não sabiam o que tinha acontecido. Devido a isso, minha mãe ficou meio frustrada e preferiu me tirar do hospital, já que a conclusão que nós precisávamos nós não conseguimos. Vim para casa e comecei a levar minha infância relativamente normal, porque mesmo com a dificuldade eu ainda conseguia andar, eu conseguia correr. Então eu aprendi a andar de bicicleta, eu subi em árvore, eu joguei gude, eu soltei pipa. Eu tive uma infância relativamente tranquila na medida do possível, porque os coleguinhas, os irmãos adaptavam todas as brincadeiras de acordo com a minha dificuldade, de acordo com a minha deficiência. Com 9 anos eu comecei a ser alfabetizada e foi quando eu comecei a estudar numa escola próxima à minha casa. Como eu conseguia andar ainda, né? Então eu comecei a estudar ali, mas foi por pouco tempo, porque as pernas começaram já a não suportar o peso do corpo e eu fui gradativamente parando de andar aos poucos. Eu já estava na fase de 11 para 12 anos nessa época, assim. Então, na adolescência que a coisa começou a pegar, né? Como eu comentei, as pernas começaram a não suportar o peso do corpo. Então foi nessa fase que minha mãe precisou chegar com uma notícia bem difícil para mim. Porque eu gostava de estudar, então eu sempre tive muitos sonhos, eu fui uma menina muito sonhadora. Mas quando eu passei para a 4ª série, minha mãe chegou com uma resposta para mim, que não tinha, devido à minha dificuldade, que eu já estava ficando muito cansada. Então eu andava um pouquinho e parava para respirar, porque ficava sem ar. Então por isso ela não renovou minha matrícula. E foi nesse dia que alguma coisa se apagou dentro de mim. Foi a partir desse momento que a depressão me pegou. Então, assim, a minha fase de adolescência e um bom período da juventude foi uma das piores fases da vida do ser humano. Porque foi quando eu comecei a querer questionar a deficiência. Eu queria entender o que aconteceu. Eu nasci perfeita, fui internada no hospital de referência. Várias pessoas conseguiram sair dali bem. O que aconteceu? O porquê para mim foi diferente? Porque eu não consegui ter o mesmo resultado que todo mundo. Então, assim, os coleguinhas corriam na rua, eu já não estava mais correndo, assim, indo já andar muito. Então, eu ficava muito limitada a ficar sentadinha no portão. Então, isso para mim começou a ser muito difícil. E o fato de não estudar foi como se a vida bloqueasse o meu direito de sonhar. Porque eu sabia que a partir daquele momento, eu não estudando, eu não ia conseguir conquistar tudo que eu almejava. Então, a adolescência foi um período, mesmo tendo muitos amigos, né, uma família muito grande, tendo muito apoio, muito amparo, mas mesmo assim para mim foi avassalador, foi terrível. É muito difícil você querer entender alguns porquês da vida. Então, assim, na fase da adolescência tudo tá despertando. Você quer namorar, você quer festa, você quer farra. Então, assim, e a deficiência tirou isso tudo de mim. Então, aceitar e conviver com isso foi terrível. Há alguns momentos eu posso dizer que foi insuportável. Porque eu passei a não gostar de mim.
Eu não gostava. Eu acho que o pior nível que o ser humano pode chegar é quando ele passa a se odiar. E eu me odiava. Eu não gostava do meu corpo, eu não gostava da minha aparência, eu não gostava da deficiência, eu não gostava de ser assim. Então, assim, foi avassalador, foi terrível. A adolescência foi bem complicada para mim. E para minha família, né? Porque você vivia com uma pessoa depressiva, é difícil. Você tá rindo, de repente você tá no teu canto, você não quer falar com ninguém. E eu ficava muito escondida. Porque como eu tinha vergonha do meu corpo, eu não gostava do meu corpo, então assim, eu dormia escondida debaixo da cama, eu dormia escondida atrás do sofá, eu dormia escondida atrás da cortina, porque era como se fosse uma fuga, né? Fugir de mim. Então eu me escondia nesses locais, assim. A família toda reunida, todo mundo brincando, de repente eu ouvi uma voz: cadê a Ruth? Eu já estava enclausulada em algum lugarzinho. Então a deficiência para mim foi bem difícil. Marombeiras, vambora! Porque às vezes eu e com a minha irmã mais nova, eu conseguia subir na laje, né? Então eu ficava deitada olhando para o céu e eu desenhava a minha vida. Eu sempre fui de escrever, sabe? De detalhar o que eu ia ser, o que eu ia fazer, como ia acontecer. E nesse período de depressão, eu escrevia o que eu sonhava, o que eu queria, eu ficava com raiva. Porque eu lembrava que eu nem ia conseguir aquilo. Então, assim, eu sonhava e depois eu lembrava: não dá pra você, isso não é pra você, você não vai conseguir. Então, assim, até isso piorava a questão da depressão. Eu sonhava e eu me bloqueava. Eu queria e eu lembrava: você não tem direito, isso não é pra você. Então, assim, era dois lados, assim, muito avassalador, assim, batendo diariamente. A gente não entendia que era depressão, né? Porque antes, assim, você tinha, quando você passava esses momentos, as pessoas achavam que era frescura. Então, assim, pelo lado de ser evangélica, a gente levava muito pela questão de: você está oprimida, você está de gracinha, você... Então a gente não conseguia entender. E eu achava às vezes que era palhaçada minha. Falava: gente, eu devo ser normal, porque tá todo mundo falando que isso é frescura. E por que eu tô com essa dor então na minha alma? Porque assim, todo mundo sente o mesmo nível, mas a depressão me causava muita dor na alma. Porque assim, eu falo que dor física você cura com remédio, mas dor na alma ninguém consegue acessar. Então essa dor, ela suga. Então eu era uma pessoa muito abatida, eu usava muita roupa para me esconder. Então assim, era muito complicado eu viver assim. E pelo fato de ser evangélica, eu acredito muito em questões sobrenaturais. Eu acredito num Deus imenso, num Deus grande, num Deus que faz. E um certo dia, eu lembro que com essa questão de escrever as coisas que eu sonhava, né? Eu escrevia cartas para Deus. E uma certa noite eu orando, questionando a Deus o motivo da minha deficiência, querendo alcançar a cura, que eu pedia muito a Deus a cura. Só que eu pedia a minha cura física, né? Porque eu pensava, eu queria andar, eu queria ser livre. Porque chegou um ponto que a depressão me limitou a viver dentro de casa. Então eu não saía mais para nada. Eu vivia dentro de casa, eu não tinha mais amigos. O prazer da família já não me bastava, eu não tinha mais ninguém, era só eu e eu. Então, numa determinada noite, eu orando, né, pedindo a Deus uma resposta, porque Ele me curasse, que eu ficasse bem, porque eu não gostava de viver daquele estado, porque ninguém quer viver depressivo. E foi quando algo sobrenatural aconteceu no meu quarto. Eu senti uma presença diferente no meu quarto, algo diferente aconteceu. Alguém me abraçou no quarto, alguém me pegou no colo e alguém ficou... Sabe quando um pai pega uma criança que está machucado no colo e ele começa a ninar para acalentar aquela dor? E foi assim que aconteceu comigo. Alguém me pegou no colo e ficava me ninando no quarto. E nesse dia eu ouvi outra voz. E essa voz foi diferente. Essa voz, ela era suave, essa voz era alta, essa voz era baixa, essa voz era longe, essa voz era perto. Era uma voz que você queria estar ali para sempre. Te causava medo, mas você queria estar ali para sempre ouvindo. E foi quando essa voz falou assim: olha, Ruth, quando eu morri na cruz, eu nem olhei a estrutura física de ninguém. É muito sobrenatural. Algumas pessoas não acreditam no mundo sobrenatural, mas ele é tão real que chega a assustar. E foi nesse dia, quando aconteceu isso, eu tinha muito peso na minha alma. E nesse dia que aconteceu, que eu fui no colo de Jesus, que Ele me ninou, que Ele me tratou, que Ele falou comigo, foi nesse dia que eu sentei no chão e eu comecei a rir.
Então foi muito engraçado que foi como se um peso da minha alma fosse arrancado. Foi como se Jesus nesse dia falasse assim, ó, a partir de hoje eu vou te autorizar a sonhar, a partir de hoje eu vou te autorizar a ir, a partir de hoje eu te autorizo a crescer, a partir de hoje eu te autorizo a ser livre. Eu precisava ser livre, porque o peso da deficiência me acorrentava de uma maneira que eu não conseguia entender. E nesse dia eu consegui ser livre. Então foi nesse dia que eu fui curada. Eu fui curada da alma. E quando você é curado da sua alma, dos seus traumas, da sua dor, nada mais te paralisa. Minha irmã mais nova, a gente conversa muito. Então ela descobriu que em determinada escola estava tendo educação para jovens e adultos, ensino fundamental. Aí ela perguntou se eu queria. Se eu aceitasse, ela me levaria para a escola e me traria de volta para casa. Porque até aí eu ainda era totalmente dependente da minha família. Então minha irmã foi, me ajudou, eu fiz o ensino fundamental. Depois meu pai comprou um carrinho e eu descobri que outra escola estava tendo um ensino médio para educação de jovens e adultos. E eu falei, poxa, pai, se eu me matricular, o senhor me leva? Então meu pai me levou e me trouxe. Então assim, as coisas começaram a andar. Aí quando a gente fica curada, a gente já não consegue mais ficar parada, né? Então assim, eu comecei a escrever para programa de televisão, porque eu precisava de uma cadeira motorizada, que eu precisava ter uma vida mais autônoma. Escrevendo, e nessas de escrever, novamente Jesus falou comigo. Ele falou, escreve para o pastor fulano de tal. Eu não falo o nome dele porque ele não me autoriza a falar. E a carta chegou até ele e ele respondeu. E nisso ele falou que ia me ajudar a comprar a cadeira motorizada, mas eu continuei fazendo a minha parte, estudando para fazer o Enem, porque assim, depois que eu fui curada, eu parei de ser vítima. Porque antes eu era muito vítima, porque é confortável você ser vítima. Você, eu não posso ir ali, alguém resolve. Ai, coitada de mim, alguém faz. Então assim, a partir desse momento eu parei de ser vítima. Então eu entendi que eu tenho que fazer por mim. As minhas lutas são minhas, então eu tenho que correr atrás. Precisava dessa cadeira para poder fazer o quê? Minha irmã trabalhava, meu pai trabalhava, quem ia me ajudar? Então eu precisava de uma cadeira motorizada para poder ir. E um certo culto na igreja dele, no final ele perguntou, e aí, conseguiu já a faculdade? Falei, estou tentando, estou fazendo Enem. E no fim ele simplesmente falou assim, a sua faculdade eu vou pagar. Pode fazer a sua inscrição que eu vou pagar a sua faculdade. Então eu corri, fiz minha inscrição, eu moro aqui em Queimados, minha faculdade eu iniciei na Estácio de Nova Iguaçu. Fiz minha inscrição lá, toda animada, e comecei a cursar Direito. Então eu reuni minha família e falei, a partir de hoje ninguém vai fazer mais nada por mim, a partir de hoje eu faço tudo sozinho. Então todo mundo se assustou, porque eu era muito dependente, muito. E de repente eu vir com essa novidade, ninguém vai me ajudar mais em nada. E foi. E assim eu comecei a estudar. Então assim, foi um período de muita dificuldade. Na verdade, vamos ser sinceros, a vida da pessoa com deficiência é muito difícil. Muito difícil. Você encarar as adversidades na sociedade é muito complicado, sabe? A falta de acessibilidade te limita demais. E você encarar isso e sobressair, dói. Então, assim, e às vezes o motorista não queria parar para eu embarcar, porque o elevador estava com defeito, porque ia levar tempo, então eles reclamavam, passageiros reclamavam, pessoas reclamavam, o motorista me deixava no ponto, eu peguei chuva, eu peguei sol, eu caí da cadeira, mas eu decidi continuar, porque independente do que falam ao meu lado, o sonho é meu. Então quem tem que lutar pelo sonho sou eu. Mas valeu a pena passar por tudo isso? Valeu. Passaria de novo? Não, gente. O passado ficou para trás. Vamos tentar outras coisas, né? Então, assim, com muita dificuldade, eu consegui. Várias vezes eu ia daqui de Queimados a Nova Iguaçu, segurando a cadeira do braço, porque o cinto de segurança estava ruim. E eu falo isso, não é me fazendo de vítima. Pelo contrário, sabe? Eu falo isso com muito orgulho de ter conseguido superar, sabe? E às vezes eu chegava em casa e eu tinha que me esconder no banheiro, tomar um jato de água gelada porque eu estava queimando de febre, porque eu fazia muita força. Então, assim, cursar a faculdade foi muito complicado. A cadeira de motorizada chegou na metade da faculdade, mas graças a Deus chegou. Mas eu precisava passar nesse período de amadurecimento para saber se eu estava bem mesmo. Então, assim, eu aprendi na vida a me deixar ser curada todos os dias.
Por exemplo, o que eu passo hoje, eu choro hoje e me permito ser curada para eu voltar amanhã inteira. Então eu fiz isso no decorrer da faculdade. E quando eu terminei a faculdade, que eu fiz a prova, eu fui de Queimados, daqueles Queimados, ao centro do Rio, a central do Brasil, segurando a cadeira no braço, porque o cinto de segurança estava ruim. Mas eu não permiti que isso me limitasse, porque o meu sonho estava palpável. Então, assim, quando eu consegui chegar à faculdade, foi surreal, porque eram sonhos que eu escrevia vendo os meus amigos indo conquistar, minha irmã conquistar, e para mim era louco, era impossível, né? Eu era muito limitada, eu era muito dependente, então eu sonhava e às vezes eu mesmo falava. Eu cansei de conversar com a minha irmã e falar assim: meu Deus, eu estou colocando o chapéu onde a minha mão nunca vai alcançar. Às vezes eu falava para ela assim: eu me realizo em você, e ela falava: não, o meu sonho você pode se alegrar, mas você tem que se realizar nos seus. Então, assim, hoje saber que eu consegui conquistar aquilo que eu escrevia, que parecia impossível, é surreal, é muito bom. Então, o que eu posso dizer para vocês é se permitir ser curado, porque nós estamos passando num período de muitas pessoas emocionalmente instável. A vida está tão difícil, é tanta cobrança, é tanta coisa que precisa estar em ordem, e o nosso corpo, a nossa mente não suporta. Então a minha palavra é: primeiro, se permite ser curado. Depois, não se cobre tanto. Se olhe, se ame um pouquinho. Não espera alguém te amar. Se ame primeiro, se aceite primeiro, se respeite primeiro. Porque para eu me amar e as pessoas me amarem, para as pessoas me amarem, eu primeiro tive que me amar. Então, assim, se ame, se respeite, não entregue os pontos, porque a vida é difícil para todo mundo. Então, assim, nem tudo vai dar certo agora. Vai ter alguns momentos que algum sonho seu você vai ter que guardar na gaveta, pegar outro atalho e depois retornar lá e voltar a sonhar. Então, assim, viva um dia de cada vez, viva sem cobrança, viva sem dor, sabe? Não espere muito que as pessoas façam o que cabe a você fazer. Se levantar e agir dói, machuca, mas a dor faz parte do crescimento. Eu entendo isso. Para eu crescer, para eu chegar onde eu cheguei, eu passei por muito período de dor. Mas é necessário. Enquanto está tudo normal, você não cresce, você fica estagnado. Agora deixa a vida apertar para você. Você não fala: eita, preciso mudar aqui. Então minha palavra para vocês é: levante a cabeça, se ame, se respeite, se cure e corra atrás do que você precisa, enquanto há tempo. Que palavra abençoada! Meu nome é Matheus, eu sou do Kairos Produções. Eu gostaria de anunciar esta camisa, feita pelo nosso irmão Christian, do canal Palavra Revelada 1. O canal dele e o Instagram está aqui na nossa descrição. Fiquem com Deus e que seu dia seja abençoado.